Muito bem, estamos de volta com o Boletim Gazeta para falar de um assunto, né, Thaís, que todo brasileiro gosta. Depois de carro, o brasileiro quer casa, quer morar bem, né? Mas você sabia que teve algumas mudanças aí no mercado, né? Os imóveis se valorizaram, teve uma mudança de preço. Algumas variações, comprar um imóvel residencial ficou, em média, 7,73%, colocando ali em miúdos mais caro do que no ano passado. Aliás, em 2024, segundo dados do índice FIPE-ZAP divulgados essa semana. Essa foi a maior variação anual desde 2013, quando os preços subiram pouco mais de 13%. Segundo o levantamento feito pelo próprio FIPE-ZAP, entre as capitais monitoradas, os maiores avanços no ano foram em Curitiba, Salvador, João Pessoa e Aracaju. Maceió aparece como a capital do Nordeste que mais valorizou. A gente tem uma tabela, vai mostrar para vocês, mas antes vamos começar essa conversa aqui com o Alfredo Breda, que é o vice-presidente do Sinduscon e também da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Bom dia, Alfredo. Seja bem-vindo ao Boletim Gazeta. Começar explicando o porquê desse aumento e o que representa ele. Bom dia a todos. Na verdade, a gente tem que fazer um estudo para entender o que é isso. E a gente estuda bastante os motivos. Primeiro tem que descontar a inflação. A gente tem uma inflação de 4,5% aí que precisa ser descontada. Quando você desconta 4,5%, o aumento real é de 3%. A gente vem com uma defasagem nos preços pós-pandemia, final de pandemia, que houve um aumento muito grande nos insumos e esses preços não foram repassados ao consumidor. Vocês absorveram, o setor setor absorveu. Não teve que absorver, não tinha como não absorver no momento de pandemia, um momento de uma crise muito grande que o país acabou enfrentando. Todo mundo, na verdade. E as construtoras, aos poucos, têm que ir recuperando esse preço para voltar à normalidade antes de 2020. E como é que está sendo feito isso? A cada ano há um aumento, um pequeno aumento descontado à inflação. Então, esse ano foi um pouco maior, talvez 3%, mas existe uma defasagem ainda nos preços dos imóveis de cerca de 12%. Então, nos próximos anos, os imóveis subirão, descontada a inflação, eu quero ressaltar sempre muito isso, 12%. Se a inflação for nos próximos 3 anos, for de 10%, por exemplo, os imóveis subirão 22% nos próximos 3 anos, fora os aumentos que advirão de imóveis bem localizados, em áreas de expansão. Então, assim, tudo isso é super importante entender que quem quer comprar imóvel, quem deseja comprar imóvel, o momento é este. Todo dia o cara diz, é amanhã? Compre amanhã, se você puder. Compre depois de amanhã. Mas cada dia o imóvel vai valorizar mais, não tem opção. Há um déficit habitacional enorme no país, o oficial é de quase 7 milhões de moradias. A gente estima, a Câmara Brasileira e o Sinduscon estima que é um pouco maior do que isso, mas o déficit habitacional, ele leva também ao aumento de preço. É lei da oferta e da procura. Então, é essa conjuntura que faz com que o preço do imóvel suba e que a gente... E não é o nosso desejo que o preço do imóvel suba. A gente gostaria que o preço do imóvel ficasse parado. Lá. Óbvio. Para que é que vai subir? Nós não temos interesse nisso. Não interessa em nada para o setor da construção aumento de preço. A gente queria que não tivesse inflação, que não tivesse que recuperar preços, que pudesse pagar nossas contas, sustentar nossos trabalhadores e nossos clientes comprassem os imóveis com os mesmos preços desde 2020, 2021, 2022. Mas não depende de nós. Agora, Alfredo, há outras condicionantes também, que são as condicionantes de quem financia, né? A Caixa, por exemplo, ela está com juros diferenciados, já influenciado também pelo próprio mercado, que é o mercado financeiro, que traz isso também para o mercado imobiliário. Vai ter impacto? Claro que tem impacto. O aumento da taxa de juros, da taxa Selic, ela impacta diretamente nos juros dos imóveis do SBPE. SBPE é o que é financiado pela poupança, tá? Então, a poupança, ela sofre um aumento, quem investe em poupança, agora com o aumento da taxa de juros, consequentemente, o rendimento vai aumentar. E como é que os bancos vão remunerar a poupança dessas pessoas? Tem que aumentar a taxa de juros também para quem está adquirindo imóvel. Agora, são os imóveis acima de 350 mil que não estão enquadrados no Minha Casa Minha Vida. Isso vale ressaltar. Minha Casa Minha Vida, até 350 mil, os juros permanecem e permanecerão mesmo, que é recurso do FGTS, com uma taxa de 4,5% a 5% ao ano. Já os juros para o imóvel, o SBPS, imóvel acima de 350, ele já sobe um pouco mais, já chega ali na casa dos 10%,
que é normal. Isso, naturalmente, diluído nos anos, nos 30 anos, tal, no financiamento, não é sentido tão fortemente pelo consumidor, que poderia ser sentido. Então, esse aumento ele impacta, mas não é sentido tão fortemente. Então, a pessoa consegue, sim, adquirir o imóvel e ganha dinheiro mesmo com essa taxa de juros mais alta, mesmo financiando. Então, as possibilidades para quem quer adquirir o imóvel, mesmo com essas mudanças de cenário econômico no país, elas são favoráveis. A gente sabe que a composição do valor cheio do imóvel depende do valor do metro quadrado. E aqui a gente tem até uma tabela, vamos colocar essa tabela aqui para a gente fazer uma comparação com todas as capitais em que houve esse avanço nos preços. Aqui não é a tabela do preço médio, mas a gente já tem ali uma comparação com a alta real e a queda real, aí colocando Curitiba no topo. Explica para a gente, Alfredo. E aí, nessa tabela é bem interessante, porque ela mostra exatamente o que eu estava falando, o IPCA 464. Quando você vai em cima do FIPE-ZAP 773 médio, significa que nós temos 3% só, né? Mas de aumento real. É exatamente isso que ocorre. Então, eles demonstram aí, em algumas capitais tem uma valorização maior, outras menores. Maceió, que está aqui no meio do caminho aqui, que teve 10,5%, e Maceió eu já expliquei em algumas situações que Maceió tem uma particularidade. Ela é uma cidade turística, uma cidade que os investidores, não só os locais, mas também as pessoas que vêm de fora e querem morar em Maceió, ter algum imóvel em Maceió, procuram estúdios. E os estúdios têm uma diferença de preço, porque os estúdios são apartamentos pequenos, de 16 a 40 a 35 metros quadrados, e esses apartamentos eles agregam um valor maior. Então, um apartamento de 16 metros quadrados, por exemplo, custa quase 300 mil reais, ou seja, 20 mil reais o metro quadrado de uma unidade, 18 mil metros quadrados. Essas unidades contaminam o nosso preço médio, o nosso aumento. Então, isso aí é o que está impactando, porque quase 1/3, 30% das unidades comercializadas hoje aqui em Maceió são unidades estúdios. Então, isso contamina um pouco o preço. Nós estamos, na verdade, na média nacional, na da FIPE, apesar de aparecer 10,5%, mas nós estamos aí na média de 8% aí, excluindo os estúdios, tá? Só para entender aí. Há um detalhe também que o Alfredo falava para nós nos bastidores, a gente compartilha aqui com você que está acompanhando, que é a tendência das áreas de expansão. Quer dizer, quem fez um primeiro investimento, Thaís, e obviamente valorizou aquela área, a área valorizada, o próximo que vier também já vai ter esse valor agregado, isso vai ser repassado para o preço final. Claro, sem sombra de dúvida. Eu dei um exemplo de um empreendimento que a minha empresa fez, o Entre Mares, aqui em frente à Casa Vieira, e nós lançamos no final de 21 e no final de 24 nós lançamos a 320 mil, no final de 24 estava mais de 700 mil reais a unidade sendo entregue. Então, imagine uma valorização de mais de 100% numa área que estava degradada e que se transformou numa área hoje diferenciada. E várias outras construtoras já estão procurando áreas nos arredores porque sabem da valorização da região. Então, assim, existem esses diferenciais. Próximo ao shopping do Benedito Bentes, próximo ao shopping aqui de Maceió, todas essas áreas são áreas que estão sofrendo uma valorização acima da inflação e acima dessa diferença de custo que nós temos que aumentar. Então, são áreas em que quem adquirir imóveis nessas regiões vai ter um resultado fantástico, muito melhor do que qualquer outro investimento. Vou botar em bolsa, vou botar em renda fixa. Onde você colocar, você não vai ganhar tanto dinheiro como você ganha com um imóvel. Pode ter certeza disso. Ele está falando da Cruz das Almas. Você Sim. entrar na Ponta Verde, está na hora de ir para a Cruz das Almas. Tá certo. Vamos virar a tabela? Tem a tabela que mostra ali a lista com todas as capitais que tiveram, e o preço médio aí do metro quadrado, são dados do mês passado. Pronto, é exatamente isso que ocorre. Você mostra a Vitória, tal, essas regiões todas. Tem regiões aqui. São Paulo não se discute. Florianópolis é uma região que está ficando muito forte. Curitiba, impressionantemente, Curitiba ele teve uma fase aí que ela ficou muito abaixo do normal. A gente tem estudado isso em nível nacional, por eu fazer parte, ser vice-presidente da CEBIC. Então, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção estuda tudo isso, passa o ano estudando e vendo as situações de cada região. E Curitiba tem uns bairros lá que estão assim, não estão iguais a Camboriú,
mas estão numa alavancagem impressionante, que é isso que a gente estava falando aqui de regiões. E Maceió, que é o que nos interessa diretamente, esse preço de 9.173 é um preço médio, entenda, ele está aí em oitavo aqui nas capitais do Brasil, mas é um preço médio que reflete os estúdios. Se eu tiro os estúdios, o nosso preço médio vai ficar aqui, por aqui em Goiânia, mais ou menos, nessa faixa aqui, que é um preço médio normal, que é o que a gente vem trabalhando. Eu me surpreendo com o Rio de Janeiro. Então, quer dizer que o Rio de Janeiro, o próprio processo de expansão imobiliária, não é tão veloz ou na mesma velocidade, na mesma dimensão que Maceió. A gente tem mais terreno para construir do que o Rio, então. Naturalmente, em termos Maceió, de oferta. Não, né? Claro, Maceió, proporcionalmente, a gente tem mais. No Rio de Janeiro tem mais expansão, tem toda aquela região da Barra, tem muita região lá no Rio de Janeiro para crescer. Mas, proporcionalmente, Maceió tem mais área, tem mais região, tem mais possibilidade de crescimento. Você entende, você observa o país como os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país 100% ocupado, de costa a costa, norte a sul, leste a oeste, não é verdade? O Brasil, ele é ocupado só uma parte do país. Então, qual é a grande vantagem, aí vamos dizer, do Brasil em relação aos Estados Unidos? Apesar dos Estados Unidos, maior economia do mundo. É que o Brasil tem muito a crescer, tem muita área a ser ocupada, tem muita coisa a ser desenvolvida. Aí volta para Maceió. Maceió tem muita área a ser ocupada. Maceió e a região metropolitana, para Marechal, para Litoral Norte. Então, Maceió tem muita área. Você chega no Rio de Janeiro ou chega em São Paulo, é tudo muito imprensado. Você tem que sair adensando ali, imprensando. Fora as áreas que ainda temos para serem ocupadas, ainda tem o trabalho das incorporadoras de transformar os bairros ali em grandes, principalmente na parte baixa. Claro, as possibilidades são ímpares aqui. Agora, óbvio, né? A gente precisa melhorar um pouco mais a economia do Estado, ter mais indústrias. A indústria do turismo já está ajudando bastante, mas a gente precisa de mais alguma coisa aqui, mais eventos, então é super importante. Mais centro de convenções, o que a gente tem aqui não dá conta do que precisa ser feito. Então, assim, toda vez que tem um evento em Maceió, os médicos têm um evento em Maceió, um congresso. Todo mundo quer vir para Maceió. Não tem quem não queira, tá? Então, assim, a gente precisa de mais espaço, precisa acontecer mais coisas aqui em Maceió, mas, assim, é o local em que vai crescer, as coisas vão acontecer. Eu acredito muito em Maceió, em Alagoas. Eu acho que as coisas vão dar muito certo e vai ser muito bom para todos nós e o mercado imobiliário em geral. Pois é, agradecendo o Maurício Breda. Alfredo Breda, porque é tudo Breda. Tem problema, meu irmão. E eles tinham o prédio, né? Nós demos uma notícia. É meu irmão. De vez. Nós demos hoje uma notícia que mencionou o Maurício. Mas assim, Alfredo, a gente só tem a agradecer essa sua capacidade de análise fácil, né? Compreender como é que é essa realidade e deixar claro que o melhor investimento e o mais seguro continua sendo em imóvel, né? Essa expansão que ele fala, para você que é alagoano, também pode representar um investimento, né? Entender que você pode contribuir com esse crescimento. E um detalhe importante, Thaís, daqui para frente, a tendência vai ser exatamente essa moradia do prédio, que é considerada mais segura, né? E, obviamente, ali mais condensada também leva essa estrutura para as famílias de um modo geral. Aí, vamos acompanhando, Alfredo, sempre aqui com a gente, para ler esses números, né? Que muitas vezes aparecem confusos para a maioria da população, mas é importante que se diga que isso não representa uma alta absurda no preço, nem possibilidade de você adquirir o seu imóvel. Então, é só uma leitura que a gente faz do avanço de um ano para o outro em relação às outras capitais. Alfredo, obrigada, até a próxima. Obrigado a todos vocês e sucesso aí para o programa. Estamos juntos. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho o Boletim Gazeta está de volta com a reta final. Fica com a gente. Até já. Rede Gazeta de Rádios 94,1